E aí pessoal, tudo bem? Tranquilo? Então tá, né? Tô aqui gravando outro vídeo, começar o ano de 2023 com o pé direito, falar sobre ciência, né? Enfim, eu tava morrendo de vontade de gravar um vídeo, né? Mas a vida aí acadêmica, ela acaba sugando a alma da gente, não tô brincando, né? Mas eu tava com pouco tempo e eu gosto de fazer as coisas de maneira geral, né? Bem feitinhas, então eu esperei aqui agora ter esse recesso aí entre de Natal e Ano Novo, né? E gravar esse vídeo para falar sobre um assunto muito interessante, algo que eu expliquei muito ao longo deste ano, né, que passou de 2022. Eu acho que, enfim, né, um vídeo interessante seria falar sobre esse tema. Afinal, eu sempre expliquei ele, né, a fim de das pessoas compreenderem a metodologia científica, o trabalho da ciência, né, no prospecto geral. Eu sempre acabava abordando esse assunto, que é por que o céu é azul. Bom, essa pergunta, né, de maneira geral, ela pode ser trivial para algumas pessoas, afinal, né, enfim, a gente acaba entendendo, né, o porquê esse fenômeno acontece em alguns posts em redes sociais, em alguns vídeos que a gente já viu na internet, ou até mesmo, né, ao longo aí da nossa formação escolar, a gente pode ter, enfim, né, respondido, alguns professores podem ter respondido por que esse fenômeno acontecer, mas mesmo assim eu vou fazer um vídeo, né, porque eu quero, enfim, transcender, né, essa mera resposta de por que o céu é azul e falar sobre outros fenômenos que acontecem na natureza. Para vocês entenderem por que o céu é azul, a gente tem que compreender quais são as fontes, né, ou qual é a principal fonte de energia e luz, né, que fica incidindo aí sobre a superfície do nosso planeta. E de maneira geral, é a radiação solar, né, a irradiação que ela é feita, né, através dos processos de fusão nuclear, né, de tunelamento quântico também, que acontece lá no Sol, que é o centro de massa do sistema solar, né, que é uma estrela, e é uma estrela, de maneira geral, composta aí, que é o elemento químico hidrogênio. Bom, o Sol ele é muito grande, ele é tão grande que englobaria cerca de 1 milhão de planetas terras. E ele é feito de hidrogênio, né, predominantemente. Ou seja, se o Sol ele é grande desse jeito e ele é feito de hidrogênio, há muito hidrogênio, né? E esses átomos de hidrogênio, eles acabam se chocando com tanta força, né? Eles acabam colidindo com tanta força que acaba gerando um processo de fusão nuclear, né? Então, é muito engraçado, né, entender como acontece o processo de fusão nuclear, porque os cientistas falam, né, eu vi em algumas revistas, inclusive, poxa, a gente consegue, né, reproduzir aqui na Terra a fissão nuclear, né, com as armas nucleares, por exemplo, a gente consegue energia eólica, energia solar, mas eles sempre falam que a gente não consegue produzir energia, né, através da fusão nuclear. De fato a gente não consegue, né, ou melhor, a gente consegue, só que a gente gasta mais energia para gerar a fusão nuclear, né, do que a energia que a gente vai acabar, enfim, né, aproveitando desse processo aí de fusão atômica. Mas no Sol, né, a gente acaba, através da energia solar, por exemplo, a gente acaba, né, enfim, captando essa energia da fusão nuclear, obviamente de uma distância segura, né, a gente está bem distante do Sol, mas a gente consegue aproveitar, assim, né, a fusão nuclear, enfim, né, de um outro prospecto, né, não é uma ação antrópica, mas é algo que acontece aí, é um fenômeno que se repete nas estrelas, que é o processo de fusão nuclear. Bom, então toda essa energia que é formada lá no Sol, né, a luz e o calor, ela chega ao nosso planeta e a todos os planetas do Sistema Solar através da radiação eletromagnética, né? Enfim, e esse espectro eletromagnético, ele vai ser composto por algumas partes, vamos dizer assim. Temos as ondas curtas, né, que são a onda ultravioleta, raio-x, raio gama, né, que são aquelas ondas bem curtinhas, inclusive agora, né, no verão e até mesmo no final da primavera, a gente tem que tomar um cuidado. Afinal, o raio ultravioleta, por exemplo, ele é um comprimento de onda tão fininho que ele acaba, né, podendo aí alterar as nossas células, né, e gerar células cancerígenas. Então, por isso é muito importante usar o protetor solar, né? Então, ondas curtas, elas podem ser nocivas para nós seres humanos, tá? O raio-x, por exemplo, enfim, né, uma espécie de um comprimento de onda tão pequeno que ele consegue passar aí pelos músculos, tá? E até mesmo aí pela carne humana, né? Só que ele não consegue passar pelos ossos. Por isso que a gente consegue enxergar aquela imagem, então, né, do esqueleto, enfim, dos ossos humanos, e o médico consegue dar o diagnóstico com base aí no raio-x. Mas enfim, gente, então, o espectro eletromagnético vai ter essas ondas curtas,
seguidas pela luz visível. E a luz visível, então, né, é as cores que a gente consegue enxergar aí no nosso planeta, né? Então a gente consegue enxergar aqui o verde, vocês conseguem meio enxergar, né, o branco, enfim. Aqui nós temos o planeta Terra, então a gente vai conseguir enxergar o azul, etc. Né? Todas as cores que a gente conhece, né, estão aí nessa luz visível, né, que está nesse espectro eletromagnético. E depois vai ter as ondas longas, né? Vai ter o infravermelho próximo, o infravermelho termal, e depois vai ter, enfim, né, ondas de rádio, enfim, ondas mais longas, tá? De telecomunicação, enfim. Essas ondas, elas estão contidas neste espectro eletromagnético que é formado lá no Sol através do processo de fusão nuclear. Bom, mas o que isso tem a ver com o céu ser azul, né? Tem a ver também com a nossa atmosfera. Bom, de maneira geral, a atmosfera terrestre, né, ela é composta aí predominantemente por nitrogênio, seguido pelo oxigênio, dióxido de carbono, metano, enxofre, vapor da água, enfim, né, ozônio. Vários gases compõem a nossa atmosfera, tá? Obviamente, né, alguns gases estão contidos na nossa atmosfera há muito tempo atrás, como o metano e o enxofre, né, que estavam lá na atmosfera primitiva. Alguns gases mais recentes, como o gás oxigênio, né, que ele foi compor a atmosfera posteriormente, né, à existência da vida fotossintetizante no nosso planeta. Mas a questão de o céu ser azul tem a ver, de maneira geral, com o elemento químico nitrogênio, que é o gás mais abundante da atmosfera terrestre. Bom, lembram que o espectro eletromagnético, né, que esses comprimentos de ondas, eles são formados lá no Sol pelo processo de fusão nuclear? Agora o que a gente tem que entender para responder o porquê o céu é azul é perceber que cada um desses comprimentos de ondas, eles vão interagir com os objetos aqui na Terra. A questão é que o comprimento de onda azul, que está dentro da luz visível, que vem lá do Sol, né, pelo processo de fusão nuclear, ele não consegue passar pelos gases que ficam em volta do nosso planeta, pela nossa atmosfera, e acaba tendo um processo que nós chamamos de espalhamento de Rayleigh, tá? E acontece porque o comprimento de onda azul, que está dentro dessa luz branca, né, isso aqui é importante vocês entenderem também. O Sol, visto aqui da superfície terrestre, ele tem uma coloração, né, meio amarelada ou avermelhada, mas na verdade o Sol emite uma luz branca. E essa luz branca, então, né, vai ser a junção de todas as cores que estão dentro do arco-íris. Então, dentro do branco vai ter o vermelho, vai ter o azul, e vai ter, enfim, né, o amarelo, enfim, várias cores estarão dentro dessa luz branca que vem lá do Sol. Como eu comentei anteriormente, cada uma dessas cores vai ter um comprimento de onda diferente, e o céu ser azul está associado aí com a composição química atmosférica e o comprimento de onda azul, que acaba se espalhando por esses gases, fazendo com que o céu, né, tenha essa coloração mais azulada. Lá em Vênus, por exemplo, a atmosfera é rica em ácido sulfúrico e dióxido de carbono. Isso faz com que a coloração, né, do céu de Vênus seja uma coloração talvez um pouco mais amarelada, e lá em Marte talvez ela seja um pouco mais rosa, ou até mesmo, né, levemente avermelhada, porque a composição atmosférica é diferente, tá bem? Isso aqui é realmente muito importante. Eu pretendo, né, fazer um outro vídeo aí sobre atmosfera, sobre pressão atmosférica, né, que é aquela força e aquela pressão, né, que a atmosfera está exercendo sobre nós, seres humanos, mas eu vou fazer isso, enfim, né, em outro momento. Bom, agora que a gente já compreendeu por que o céu é azul, tá? A gente pode entender outras coisas que acontecem aqui na Terra, outros fenômenos que acontecem no nosso planeta. Por exemplo, bom, a gente entende agora que o céu é azul por conta do espalhamento de Rayleigh, que faz, né, com que o céu tenha essa coloração mais azulada. Mas por que o oceano é azul? Né? Inclusive o oceano geralmente é a resposta, né, de por que o céu é azul, olha que loucura. As pessoas falam que o céu é azul porque, enfim, a luz do sol, né, bate no oceano, que é azul, e o oceano, né, vai refletir essa luz aí pro céu e vai fazer com que o céu tenha uma coloração mais azulada, né? O que não faz o menor sentido, porque imagina, né, enfim. Bom, tem uma certa lógica por trás, né? Afinal, os oceanos compõem cerca de 70% aí da superfície terrestre, mas enfim, né, num aspecto físico não existe a menor lógica, mas as pessoas acabam associando. Mas os oceanos serem azuis, né, e as plantas serem verdes estão associadas aí com a composição química
destes objetos, tá? O que a gente tem que entender é que os objetos espalhados na superfície terrestre, eles vão interagir com estes comprimentos de ondas, tá? E eles podem absorver, eles podem refletir, né? Ou até mesmo se espalhar por eles, como acontece na atmosfera. Mas assim, gente, o oceano, por exemplo, né? Os gases, os elementos químicos que estão nos oceanos, eles acabam absorvendo muito mais o comprimento de onda vermelho e absorvendo muito mais o comprimento de onda verde e refletindo muito mais a cor azul, tá? Então, por isso que a água, né, ela tem, de maneira geral, um aspecto mais azulado. Aí você também está se perguntando, né, Otávio, você é um mentiroso, afinal, pega um copo d'água e a água, tá ali, né, cristalina, transparente. Então, por que a água do copo é transparente e a água do oceano é azul? Por que isso acontece? Porque o oceano realmente, né, ele vai ter uma profundidade muito grande aí, o oceano, enfim, né, sei lá, a profundidade média do Oceano Atlântico é cerca de, sei lá, 2 quilômetros de profundidade, né? 2.000 metros. Então, o oceano ele é realmente muito profundo, tá? Então, dada essa profundidade, todo este volume da água, o comprimento de onda azul, ele vai acabar, né, enfim, sendo refletido aí pela água, né? Porque tem muita água, então isso aí acaba gerando esse fenômeno aí do oceano azulado, o que não acontece na água do rio, né? Porque lá no rio, enfim, vai ter um processo aí de sedimentação naquela água, então, enfim, né? Vai ter todos os intemperismos que vão desgastar as rochas, enfim, né? Os processos erosivos, como a chuva e o vento, vão levar esses sedimentos, né? Esses minerais aí vão levar vai acabar levando ele para a água, né, para a água dos rios, as águas continentais, e enfim, né, a água ela vai acabar ficando aí repleta desses sedimentos, destes minerais em suspensão, e vai deixar a água aí com um aspecto mais barrento, né? Ou a água também ela pode ter uma coloração mais verde por conta aí das algas, né, de afloração algais. E, bom, por que as plantas são verdes predominantemente? As plantas são verdes porque elas, né, possuem cloroplastos, né? E esses cloroplastos, palavra difícil, né? Vão ter clorofila. E essa clorofila, ela acaba absorvendo muito mais os comprimentos de onda vermelho e azul e refletindo o comprimento de onda da luz verde, tá? E faz aí com que as plantas, de maneira geral, né, plantas saudáveis ou que elas estão em um momento aí do seu ciclo, né, enfim, que ela fique com a coloração predominantemente verde. Por isso, né, que a floração algal, por exemplo, em bacias hidrográficas, até mesmo no oceano, pode ser prejudicial, porque vai mudar todo o comportamento térmico, né, de absorção de calor, né, de infravermelho, enfim, daquele objeto. Então, por exemplo, se tiver uma floração algal em uma bacia hidrográfica, em um rio, aquele rio ele pode acabar aumentando a sua temperatura, e a temperatura mais alta pode acabar gerando um afloramento algal ainda maior. Isso pode acabar sendo prejudicial, né, tanto para o consumo de água humano, porque as algas podem ser tóxicas, ou pela oxigenação da água do rio, né, enfim, pode acabar sendo nocivo para a vida marinha. Então, realmente é muito interessante a gente entender esse comportamento, né, da coloração, porque a gente consegue entender uns outros comportamentos físico-químicos, né, ou biogeoquímicos aí da superfície terrestre, né, que acabam se repetindo aí em uma escala global, né, como a coloração das plantas serem verdes, como a água ser azul e como o céu, né, ter essa coloração mais azulada também, tá? Enfim, espero que tenha sido proveitoso de algum modo esse vídeo. Eu acho que eu acabei me estendendo demais, né? Mas eu acho que eu fui aí de maneira sintética e meio incisivo e espero que tenha sido proveitoso de algum modo. E é isso aí, assiste aí os outros vídeos aí que vão sair, que eu pretendo, né, fazer a concepção deles, não sei que tema exatamente, mas eu agradeço aí a presença de vocês que estão assistindo. Tá? Um beijão e um feliz aí 2023 para todos!